Matemática de casa, mais uma videoaula. Continuando aí, então, as propriedades dos radicais. Galera, segunda propriedade, P2. A raiz n de A vezes B é igual. Ora, se eu tenho um produto que é o radicando dentro do radical, eu posso separar esse radical em 2. Então, é a raiz n de A vezes a raiz n de B. Atenção, só pode fazer essa separação se estiver multiplicando, ok? Somando não pode, subtraindo também não. E para dividir vai ter uma propriedade específica. Bom, vamos aos nossos exemplos. A raiz quadrada de 4 vezes 9. Então, usando a propriedade P2, eu vou separar, né? Eu vou separar os radicais. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. E 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3, 6. Portanto, a raiz quadrada de 4 vezes 9 é 6. Outro exemplo. A raiz quadrada de 12. Ora, a raiz quadrada de 12, a gente tem que lembrar da seguinte propriedade. A gente vai decompor e, de certa forma, a gente já está simplificando radicais. Ó. Vamos decompor o 12, mas a gente vai fazer o seguinte. Ó. Vamos decompor aqui o 12. 12 é 2. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. Por 3, 1. Repare que o 12, ele é 2 vezes 2 vezes 3. E 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3. Por que eu fiz isso, né? 12 é 4 vezes 3. Portanto, 4 vezes 3. Agora eu aplico P2, separando a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz de 3 não é exata. Tá certo? Então, a raiz de 12 é 2 raiz de 3. Show? Muito bem. Vamos ver aqui quanto seria a raiz quadrada de 27. Bom, a raiz quadrada de 27, você vai fazer o seguinte, ó, pensar em dois números. Um que tem a raiz exata, neste caso aqui, ó, o 4, eu pensei no 4, porque 4 vezes 3 é 12, o 4 tem raiz exata. Nesse caso aqui, vou pensar em dois números, sendo que um tem a raiz exata. Então, eu já pensei aqui. Você pensou? Muito bem. Ó. Raiz de 27, 27 é 9 vezes 3. Ah, professor, mas eu ainda não consigo pensar desta forma. Não tem problema. Decomponha o 27. 27 por 3, 9. Repare que 9 ele tem raiz quadrada exata. Então, eu paro a minha decomposição aqui mesmo, porque 27 é 3 vezes 9. E agora, eu faço a separação pela propriedade P2. Ó. Raiz de 9 vezes a raiz de 3. A raiz de 9 é 3, portanto, 3 raiz de 3. Legal? Propriedade, então, P2. Vamos agora para mais uma propriedade. Propriedade P3. Como eu disse, para divisão teria a propriedade específica. A raiz n de A dividido por B. Então, eu vou separar isso em dois radicais também. Ó. É a raiz n de A dividido pela raiz n de B. Certo? Então, raiz n de A dividido por B é a raiz n de A dividido pela raiz n de B.
Eu separei numerador e denominador para cada um tendo aí o seu radical. Por exemplo, a raiz de 64 sobre 4. A raiz de 64 sobre 4 é, usando aqui a propriedade P3, é a raiz de 64 sobre a raiz quadrada de 4. Bom, a raiz de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E agora, 8 dividido por 2 é 4. Fechou. Mais um exemplo. A raiz cúbica de 81 sobre 27. Galerinha, a raiz cúbica de 81 sobre 27, ó, é a raiz cúbica aplicando a propriedade P3 de 81 sobre a raiz cúbica de 27. Ora, nessa situação, a gente vai decompor, fazer isso em duas partes. Vamos decompor o 81 para ver o que acontece. 81 dividido por 3 é 27. 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Repare, o nosso índice aqui é 3. Ó. Nosso índice é 3. Então, eu vou procurar deixar esse produto com algum índice 3. Repare que o 81 é 1, 2, 3, 4. 81, vou escrever aqui, ó, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É claro que esses 3 é 3 a terceira. Portanto, 81 é 3 a terceira vezes 3. Por que eu deixei um desses 3 a terceira? Por conta do índice 3. Então, o que eu vou escrever aqui? Que a raiz cúbica de 81 é a raiz cúbica de 3 a terceira vezes 3. Legal? Porque 3 a terceira vezes 3 é 81. Dividido. Agora, a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27. Vamos pegar o 27 e decompor. 27 dividido para 3, 9. Dividido para 3, 3. Dividido para 3, 1. Repare que o índice também é 3. Ó. Então, eu vou deixar essa potência com expoente 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 3 a terceira. Que é 3 vezes 3 vezes 3. Ora, portanto, a raiz cúbica de 27 é a raiz cúbica de 3 a terceira. Agora, eu vou explicar uma coisinha bem interessante no denominador. Galera, toda vez que aparecer um índice 3 e o expoente aqui da base sendo o mesmo índice, malandramente eu vou cortar. E aí vai sobrar somente o 3 aqui, que é a base. Legal? Isso por quê, gente? Olha só. A raiz cúbica de 3 a terceira, se eu transformar em potência usando a propriedade do Sol, 3, ó, 3 dividido por esse 3. Esse 3 está na sombra, vai para o Sol. Esse 3 está no Sol, vai para a sombra. 3 dividido por 3 dá 1. E, portanto, resultado 3. É como se eu somente tivesse feito isso aqui, ó, cortado. E sobrou quem? Este 3. Aqui, continuando aqui a nossa conta, eu vou usar a propriedade da separação dos radicais. Então, é a raiz cúbica de 3 a terceira vezes a raiz cúbica de 3. Ó. Eu separei isto disso. Aqui embaixo ficou somente o 3. Ó. Aqui era para ter escrevido. Eu vou só repetir. Pronto. Aplicando essa propriedade aqui do corte, ó, cortou, cortou, sobrou 3. Vezes a raiz cúbica de 3 sobre 3. Opa! Como está dividindo em cima e embaixo, vou passar para cá, para outra folha.
matemática de casa. Deixa o seu gostei aí para ajudar o canal a evoluir. Muito bem, continuando aqui a nossa operação. Nós temos aqui, paramos aqui. Então, 3 vezes a raiz cúbica de 3 sobre 3. Olha só, como está dividindo, tem um 3 em cima e um 3 embaixo, eu corto também. E o resultado, raiz cúbica de 3. E a raiz cúbica de 3, não tem como calcular isso aí, porque é um número irracional. Portanto, fica assim mesmo, certo? Muito bem, galera. Mais uma videoaula aí show. Aplicamos aí, já temos 3 propriedades, certo? Vamos para a quarta propriedade dos radicais. Com todas as propriedades definidas, você vai estar apto a responder a lista de exercícios que está aí no link da descrição do vídeo. Baixe essa lista e resolva.